Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa madrugada para vocês. Estamos de volta com nossas videoaulas e agora o projeto mudou. Curso preparatório Professor Everton Mota. Nós temos vários projetos dentro do nosso curso, começando com o projeto Vou Ser PMPE, que é uma turma com 55 alunos se preparando para o concurso da Polícia Militar de Pernambuco. Temos o projeto Vou Ser PC, que é uma turma com 65 alunos, a qual estamos nos preparando para qualquer concurso da Polícia Civil. É um curso genérico que abrange Polícia Civil de Alagoas, Polícia Civil de Pernambuco, Paraíba, Ceará, Polícia Civil do Rio Grande do Norte. Então, ano que vem será um ano muito bom para concursos policiais. Nossos projetos estão caminhando para aprovar cerca de 60% a 70% dos nossos alunos. Essa é a nossa intenção. Não é à toa que o nosso lema é "Seu sonho é o nosso objetivo". Então preste atenção. Você que ainda não fez sua matrícula, corra e faça sua pré-matrícula para janeiro. Porque em janeiro nós vamos abrir mais uma turma da Civil, mais uma turma da PM, uma turma para delegado de polícia, que aqui na região não tem. Nós vamos conseguir essa turma para começar agora em janeiro. E vamos abrir talvez uma turma para OAB primeira fase. Quer passar na OAB, quer passar na Polícia Civil, seja agente, escrivão ou delegado, quer passar na Polícia Militar, então venha estudar no curso preparatório para concursos Professor Everton Mota, ok? Então, como prometido, essa aula aqui a gente vai tratar do nexo de causalidade, que é o terceiro elemento que a gente está estudando do fato típico. Terceiro elemento do fato típico. A gente já estudou a conduta, o resultado naturalístico e agora vamos estudar o nexo de causalidade, que é o terceiro elemento do fato típico. Antes disso, foca lá na planilha da gente para a gente ver o que foi que a gente estudou, né? Pronto, pessoal. Para quem já estudou comigo, conhece muito bem essa planilha. Essa planilha trata da teoria do crime. Teoria do crime, que é a maior parte do direito penal. Quem não entender a teoria do crime não consegue entender mais nada. Isso aí é fato. Então, se você está se preparando para a PM de Alagoas, você está se preparando para qualquer concurso de agente penitenciário, qualquer concurso de polícia civil, seja de qualquer estado, você está se preparando para juiz, para OAB, para qualquer cargo que exige direito penal, você tem que saber obrigatoriamente dessa planilha. Essa planilha vai facilitar a sua vida, ok? Então, vê, só uma revisão rápida do que a gente já viu. Para aqueles que não estão estudando comigo no presencial, vão ficar um pouco perdidos. Essa aula eu estou gravando porque hoje à noite, dia 12/12, estaremos na nossa confraternização, certo? Da turma da Polícia Civil, projeto Vou Ser PC. Fica aqui em Caruaru, no Colégio Sagrado Coração, ok? E hoje será nossa confraternização. Por isso estou gravando essa aula, que é a continuação da aula da semana passada. Então, você que assistiu minha aula semana passada, presta atenção numa pequena revisão que a gente vai fazer e entrar no assunto nexo de causalidade, ok? Então, vamos lá. Olhando aí para a nossa planilha, o que foi que a gente estudou? Fato típico. Dentro do fato típico, nós temos 4 elementos a ser estudado.
Lembrando que a gente está estudando o quê? Direito penal, parte geral. Dentro da parte geral, a gente está estudando teoria do crime. E dentro da teoria do crime, a gente está estudando conceito analítico de crime, certo? Já estudamos conceito material, conceito de crime no seu aspecto material, que é toda conduta que lesa ou expõe a perigo um bem jurídico de terceiro. Já estudamos o conceito de crime no seu aspecto formal, que é nada mais do que toda conduta descrita na lei como crime. E adentramos no conceito de crime no seu aspecto analítico. O que foi que a gente viu? A gente viu que existem 3 teorias. A teoria bipartida, a tripartida e a quadripartida. Essas teorias partiram o crime em alguns pedaços, em algumas partes. A bipartida partiu o crime em 2 partes. A teoria bipartida diz que crime é aquela conduta típica e ilícita. E ela diz que a culpabilidade seria mero pressuposto de aplicação da pena. Todo mundo viu isso, ok? A teoria quadripartida diz que para ser crime a conduta tem que ser típica, ilícita, culpável e punível. Tem um 4º elemento. Essa teoria quadripartida, ela não foi adotada no Brasil, ok? A teoria adotada no Brasil foi a teoria tripartida. A teoria tripartida, que divide o crime em quantas partes? 3. Diz que a conduta para ser crime tem que ser típica, ilícita e culpável. Tem que haver o fato típico, ilicitude e culpabilidade, certo? Então essa teoria tripartida que foi adotada no Brasil é a teoria que vamos estudar durante algumas aulas. Tranquilo, pessoal? Então, lembrando a vocês que dentro dessa planilha, cada um no seu quadrado, fato típico é composto por 4 elementos: conduta, resultado naturalístico, nexo causal e tipicidade. A ilicitude é presumida. Todo fato típico presume-se ilícito. Mas você pode excluir essa ilicitude. Basta você agir amparado em uma das excludentes de ilicitude, quais sejam legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de um direito e estrito cumprimento do dever legal, ok? Mas ainda temos o 3º elemento, que é a culpabilidade. A culpabilidade é composta por 3 elementos: imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Ok? Então, estamos estudando teoria do crime, conceito de crime no seu aspecto analítico, teoria tripartida que divide o crime em 3 pedaços, em 3 partes. Quais são essas 3 partes? Fato típico, ilícito e culpável. Ou seja, tipicidade, ilicitude e culpabilidade. Tranquilo? Então, o primeiro elemento a gente começou a estudar, o primeiro elemento do fato típico, que foi a conduta. Dentro da conduta a gente estudou dolo, culpa. A gente viu que a conduta pode ser a ação ou a omissão humana, voluntária, consciente e dirigida a uma finalidade. Por isso que o Brasil adotou a teoria finalista da ação ou da conduta, certo? Porque toda conduta tem que ser dirigida a uma finalidade. A gente estudou as causas de excludentes da conduta, como por exemplo, coação física irresistível, exclui a conduta, certo? Aí depois a gente passou para o 2º elemento do fato típico, que é o resultado naturalístico. Resultado naturalístico só existe nos crimes materiais, porque o resultado naturalístico é a modificação no mundo fático. Por exemplo, matar alguém. Se eu matar alguém, há uma modificação no mundo real? Claro, a pessoa que estava viva agora está morta. Esses são os crimes materiais. Crimes materiais, a lei prevê o resultado e exige que esse resultado aconteça. Os crimes materiais, a lei prevê um resultado naturalístico e exige que esse resultado aconteça,
para o crime se consumar. Ok? Lembrando que até aqui é uma revisão do que a gente viu semana passada. Quem não assistiu a aula presencial vai ficar totalmente perdido e a culpa não é minha. Beleza? Mas quem foi para a aula está entendendo o que eu estou falando. E hoje a gente vai estudar o nexo causal, nexo de causalidade, ok? Tranquilo. Então vai lá no slide e presta atenção. Ó. Nexo de causalidade é o terceiro elemento do fato típico, ok? Deixa eu só ajustar aqui esse negócio. Beleza. Então, veja, o nexo causal ele está previsto lá no artigo 13 do Código Penal, certo? Artigo 13 do Código Penal. Dica: estudar do artigo 1º até o artigo 31. Por enquanto, lê, texto de lei, baixe lá o Código Penal e comece a ler do artigo 1º ao artigo 31 do Código Penal. Por enquanto, porque depois a gente vai ler alguns outros, certo? Mas hoje a gente vai estudar o artigo 13, que diz assim: o resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Beleza. Agora, o importante para a gente nessa teoria do nexo causal é a segunda parte do artigo 13, que diz o seguinte: considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Então, causa é a ação ou omissão que sem ela o resultado não teria acontecido. É o vínculo. Então, vê, presta atenção. Nexo causal é o vínculo que une a conduta do agente ao resultado naturalístico. O nexo causal vai unir a conduta do agente ao resultado naturalístico. Eu atiro em... Eu dei um tiro numa pessoa, num desafeto meu. O tiro matou aquela pessoa. Então, qual é o nexo causal? A minha conduta de atirar e o resultado naturalístico é a morte. O vínculo que une isso são os tiros. Entenderam? Então, os tiros são nexo causal do homicídio. Entenderam? É o vínculo que une a conduta do agente ao resultado naturalístico. A conduta do agente à morte. Ok? Nexo causal é isso. Qual foi a teoria adotada no Brasil em relação ao nexo causal? Essa teoria é importante e cai, viu? Então preste atenção. Teoria da equivalência dos antecedentes causais. Teoria da equivalência dos antecedentes causais. Essa foi a teoria adotada no Brasil como regra, porque depois a gente vai ver a exceção. Certo? Em latim ela vem assim, ó, do jeito que está no slide. Teoria da conditio sine qua non, ou conditio sine qua non. O T e o I aí, né? Conditio pode ser lido como conditio ou condício. Aí você lê do jeito que você quiser. O que importa é você lembrar na prova e marcar o X na questão correta. Então, como regra, qual foi a teoria adotada no Brasil para o nexo causal? Teoria da equivalência dos antecedentes da causa. Ou, em latim, que cai, viu? Teoria da conditio sine qua non. Tranquilo? Teoria da condição sem a qual não existe o resultado. Por isso que é conditio sine qua non. Sem a qual não. Tranquilo, meu irmão? Vê, essa teoria ela tem uma falha. O Brasil adotou ela, só que o Brasil corrigiu essa falha, entenderam? Essa teoria leva ao infinito. Porque se a gente for fazer aquele processo hipotético de eliminação de Tirem, você vai ver que tudo que antecedeu aquele resultado é nexo causal, ou seja, tem vínculo com a conduta que causou a morte. Exemplo, Edmilson
compra uma arma a Abigail e atira em Cibele. Aí presta atenção. Qual é a causa equivalente ao resultado? O que foi, qual dessas condutas ou quais delas deram causa ao resultado? Essa é a teoria da equivalência dos antecedentes da causa. Aí você vai eliminando as condutas e olha para o resultado. Porque o artigo 13 diz que... O artigo 13, olha aí no slide, ó, diz que considera-se causa a ação ou omissão que sem ela o resultado não teria acontecido. Então tu pega a conduta de comprar uma arma a Abigail. Ou a conduta da própria Abigail, que vendeu uma arma a Edmilson. Abigail vendeu uma arma a Edmilson. Edmilson atirou em Cibele. E Cibele morreu. Pega esse exemplo. Agora presta atenção. Olha para mim e presta atenção. A teoria da equivalência dos antecedentes causais, ela levaria ao infinito. Vai eliminando agora para tu ver. Ó. Se Edmilson não tivesse atirado em Cibele, ela teria morrido? Não. Então, ó, excluiu a conduta, o resultado desaparece. Então significa que aquela conduta é nexo causal do resultado, ok? Então Edmilson, a conduta de Edmilson de atirar faz parte do nexo causal. É vínculo que une ao resultado naturalístico. Mas beleza. Abigail vendeu a arma a Edmilson. Se Abigail não tivesse vendido a arma a Edmilson, Edmilson teria cometido o homicídio? Não. Então a conduta de Abigail em vender a arma também é nexo causal do homicídio. Certo? Então Abigail deve ser punida em tese. Eu estou falando em tese. Tenham calma. Abigail comprou essa arma onde? Na fábrica da Taurus. Beleza. Se a fábrica da Taurus não tivesse vendido essa arma a Abigail, Edmilson teria matado Cibele? Não. Então a venda da Taurus para Abigail também é nexo causal do resultado morte. Certo? Beleza. Só que a fábrica teve que comprar ferro para fabricar a arma. O cara que extraiu o ferro, se ele não tivesse extraído aquele ferro, a Taurus não teria vendido a arma a Abigail, a Abigail não teria vendido a arma a Edmilson, e Edmilson não teria atirado em Cibele, e Cibele não teria morrido. Então, o cara que extraiu o ferro, a conduta dele de extrair também tem nexo causal com o resultado morte. Então, em tese, teria que punir ele também. A mãe do cara que extraiu o ferro, se não tivesse parido ele teria extraído o ferro para vender a Taurus, para a Taurus fabricar a arma, vender a Abigail vender a Edmilson e a Edmilson matar. Não. Então, o fato da mãe do cara que extraiu o ferro ter parido ele também é nexo causal do resultado morte de Cibele. Entenderam a falha da teoria da equivalência dos antecedentes causais? A falha é que essa teoria levaria ao infinito. Então, se a gente fosse retrocedendo, a gente ia chegar em Noé. Se Noé não tivesse feito a arca, nós não estaríamos vivos e Cibele não teria morrido. Então Noé também tem culpa. Aí vai voltando até chegar em Adão e Eva, até chegar em Deus. Essa teoria foi adotada pelo Brasil. Porém, o Brasil colocou um freio nesse negócio aí. Essa teoria foi adotada e o Brasil disse assim: o nexo causal só é válido enquanto houver dolo. E o que é dolo? Dolo é você querer e saber que está participando daquela conduta. Então, volta ao nosso exemplo. Aí agora você vai dizer: Edmilson atirou querendo matar Cibele. Edmilson vai ser punido pela morte de Cibele? Sim, homicídio, artigo 121. Só que Abigail vendeu a arma a Edmilson. Abigail vai responder? Depende. Abigail sabia que aquela arma era para matar Edmilson? Se a resposta for sim, então Abigail responde, porque ela teve dolo. Se a resposta for não, Abigail vai dizer: não, quando ele comprou, ele disse que era para guardar na casa dele, porque lá é perigoso, para proteger a residência dele. Então Abigail não responde, ok? A Taurus, quando vende uma arma, tu vai lá comprar e diz: ó, eu quero uma arma aí que é para eu matar meu vizinho. Não, claro que não. A arma é para defesa pessoal.
Quando você vai na Taurus e compra uma arma, é para sua defesa pessoal. Então a Taurus não tinha dolo de matar Cibele. A Taurus também não responde, entendeu? Nesse nosso exemplo, morria em Abigail. Abigail não responde, caso ela não tenha conhecimento de que aquele revólver seria usado para um crime, certo? Então todo mundo entendeu, né? O dolo é o freio dessa teoria. Teoria da equivalência dos antecedentes causais. Ou teoria da condition sine qua non. Tranquilo? Mas eu disse a vocês que essa teoria foi adotada como regra, né? Então, quando a gente fala em regra, é porque existe exceção. Certo? Presta atenção, ó. Como regra, qual foi a teoria adotada no Brasil? Teoria da equivalência dos antecedentes causais. Teoria da equivalência dos antecedentes causais. E qual é a exceção? A exceção é que o Brasil, em algumas situações, adotou a teoria da causalidade adequada. E o que danado seria essa teoria da causalidade adequada? A teoria da causalidade adequada, ela trata de circunstâncias que se agregam ou não à conduta do agente para causar o resultado. São circunstâncias específicas, que a gente vai ver o exemplo de cada uma, que essas circunstâncias podem se agregar à conduta do agente e causar o resultado. Ou essa circunstância por si só causa um resultado que era desejado pela minha conduta. Essa teoria da causalidade adequada, ela diz assim: qual foi a causa mais adequada para o resultado? O que realmente causou o resultado? Foi a conduta do agente ou foi essa concausa? Uma concausa. Foi a conduta do agente ou foi a concausa? Isso é o que a gente vai estudar, certo? Então, vê, ó. As concausas são situações paralelas à conduta do agente e elas podem ser absolutamente independentes ou relativamente independentes. O que significa isso? Absolutamente independente da conduta do agente, ou seja, ela sozinha conseguiu causar o resultado, ou quando eu digo que ela é relativamente independente, eu estou dizendo que ela sozinha não conseguiria causar o resultado. Ela teve que se unir à conduta do agente para o resultado acontecer, certo? Então, pega um papel e uma caneta e divide aí, ó. A teoria da causalidade adequada trata das concausas. As concausas podem ser absolutamente independentes da conduta ou relativamente independentes da conduta. Tranquilo? Então, vai lá no slide e saca. As concausas absolutamente independentes, aqui, ó, são aquelas situações que sozinhas conseguem causar o resultado. Eu vou dar exemplo com homicídio, certo? Mas pode encaixar outros crimes aqui. Mas o que vem na prova são os exemplos que eu vou dar aqui, ó. Então presta atenção, ó. A concausa absolutamente independente, ela pode ser pré-existente, concomitante ou superveniente. O que significa isso? Pré-existente, eu estou dizendo que a concausa veio antes da conduta do agente. Concomitante, eu estou dizendo que a concausa veio ao mesmo tempo da conduta do agente. E superveniente, eu estou dizendo que a concausa veio depois da conduta do agente. Aí tu presta atenção nos exemplos e começa a entender qual o nosso objetivo em estudar a teoria da causalidade adequada. O nosso objetivo é saber se o cara vai responder por crime tentado ou crime consumado. Atenção! O objetivo do estudo das concausas é saber se o camarada vai responder pelo crime tentado ou pelo crime consumado. Concausas podem ser absolutamente independentes ou relativamente independentes. Agora, a gente vai estudar as concausas absolutamente independentes, que são aquelas concausas que não dependem da conduta do agente para causar o resultado.
Elas podem ser pré-existente, veio antes da conduta do agente, podem vir ao mesmo tempo, que a gente chama de concomitante, ou podem vir depois. Podem vir depois, né? Que a gente chama de superveniente. Certo? Superveniente. Então presta atenção. Conduta do agente. Eu, professor Everton, eu quero matar alguém de tiro. Ó, minha conduta vai ser de atirar, certo? Eu dou 6 tiros. Descarreguei um revólver na pessoa. Descarreguei o revólver, beleza? Só que essa pessoa já havia ingerido veneno. Alguém chegou antes de mim, colocou veneno na comida dessa pessoa e essa pessoa veio a óbito através do efeito do veneno. Então, minha conduta, tiro. Com causa, veneno. Minha conduta, tiro. Com causa, veneno. Essa com causa veio antes, durante ou depois da minha conduta? Veio antes. Por isso que eu digo que ela é pré-existente. Porque ela veio antes da minha conduta de atirar. Entenderam? Eu vou responder por homicídio tentado ou homicídio consumado. Veja bem, eu quero matar. Dei 6 tiros. O cara morreu, mas quando a perícia foi realizada, descobriu que não foi os tiros que matou aquela pessoa. Não foi nenhum dos tiros que matou aquela pessoa. Quem matou aquela pessoa foi o veneno que ela já havia ingerido antes. Então veio a concausa, veneno, veio antes da minha conduta de atirar. Então ela é uma concausa absolutamente independente, porque o veneno sozinho matou aquela pessoa. E ela é pré-existente porque a concausa veneno veio antes da minha conduta. Eu, que atirei querendo matar, mas não matei, vou responder por homicídio tentado. Vou responder por tentativa de homicídio, certo? A pena diminuída de 1 a 2 terços. Tranquilo? Só que as concausas absolutamente independentes, elas também podem ser concomitantes. O que significa isso? Elas vieram ou ela veio ao mesmo tempo da conduta do agente. Então presta atenção, ó. Eu quero matar uma pessoa agora. De novo, estou atirando nela. No momento que eu estou atirando, o teto da casa dela cai na cabeça dela e mata ela. O teto matou a pessoa. Não fui eu que derrubei o teto. O teto caiu sozinho, porque já ia cair e caiu naquela hora, certo? A concausa. Qual é a causa mais adequada? Teoria da causalidade adequada. É a concausa ou a conduta do agente? Quem foi que matou o cara? Meus tiros ou a concausa, teto na cabeça? A concausa. Essa concausa, por si só, causou o resultado? Sim. Então ela é absolutamente independente da minha conduta. Não precisou dos tiros para aquela pessoa morrer. O teto caiu, matou ela, ponto final. Mas essa concausa, teto na cabeça, ela veio antes da minha conduta ou veio ao mesmo tempo? Veio ao mesmo tempo. Aí eu chamo essa concausa de absolutamente independente da minha conduta. Concomitante, certo? Concomitante porque veio ao mesmo tempo da minha conduta. Eu não matei, porque o teto matou primeiro. Eu vou responder por homicídio tentado ou consumado. Homicídio tentado. Eu vou responder por tentativa de homicídio, ok? Todo mundo está me entendendo, né? Beleza? Só que eu disse a vocês que as concausas absolutamente independentes podem ser pré-existente, veio antes, podem ser concomitante porque veio igual à minha conduta, mas podem ser também superveniente porque veio depois da minha conduta. A concausa superveniente, você vai ver o exemplo agora. Agora não confunde. Porque agora eu quero matar a pessoa envenenada, certo? Coloquei veneno na comida dela. Ó, a minha conduta é de envenenar. Coloquei veneno na comida dela e ela comeu. Só que antes do veneno fazer efeito, veio uma terceira pessoa e atirou nela, matou ela de tiro. Ei, quem matou foi a minha conduta de envenenar ou foram os tiros? Os tiros, ok? Então a concausa dessa vez vai ser os tiros. E os tiros veio antes da minha conduta de envenenar, veio durante a minha conduta ou veio depois da minha conduta? Veio depois.
Os tiros por si só produziu o resultado? Sim. Então, vê, essa concausa tiro, ela é absolutamente independente, porque ela sozinha matou o cara, e ela é superveniente, porque ela veio depois que eu envenenei a pessoa. Eu queria matar a envenenada. Não consegui, porque veio alguém, se enxeriu e matou a pessoa no meu lugar, de tiro. Eu respondo por homicídio tentado ou consumado. Tentado, porque não fui eu que matei, mas eu vou responder por homicídio tentado, certo? Então presta atenção aqui, ó. Volta no slide e olha. As concausas absolutamente independentes, seja ela pré-existente, concomitante ou superveniente, o agente só responde pelo crime tentado, ok? Então, ó, nas absolutamente independentes, seja pré-existente, concomitante ou superveniente, o agente só vai responder pelo crime tentado, nunca por crime consumado, porque não foi ele que matou, entenderam? Presta atenção que as questões vão cobrar se aquela concausa é absolutamente independente ou é relativamente independente. As questões vão cobrar se ela veio antes, durante ou depois a conduta, e as questões vão querer saber se o agente responde por crime tentado ou consumado. Foca nisso que eu falei agora, ok? Aí a gente parte agora para as concausas relativamente independentes. Preste atenção aí, ó. Concausas relativamente independentes. Também podem ser pré-existente, concomitante ou superveniente. Veio antes, veio durante, veio depois. Pré-existente, concomitante, superveniente. Veio antes, veio durante, veio depois. Só que dessa vez elas são relativamente independentes. Elas por si só, às vezes, não têm condições de produzir o resultado. Na maioria das vezes, as concausas relativamente independentes se unem à conduta do agente para produzir o resultado. Aí tu só vai aprender no exemplo, doido. Presta atenção, danado. Concausa relativamente independente, pré-existente, porque veio antes da conduta do agente. Exemplo. Aquelas pessoas que são hemofílicas. Que danada é hemofilia? Hemofilia é uma doença rara que quem tem essa doença, ela não tem os glóbulos brancos necessários para estancar um sangramento. Então, se você levar um pequeno corte e você tem essa doença, hemofilia, você pode sangrar até morrer, meu amigo. Um cortezinho simples, você pode sangrar até morrer. Então, preste atenção. Eu não sei que a pessoa tem essa doença. Não sei. Aí não conta. Mas se eu sei que essa pessoa tem essa doença e furo o braço dela, pego uma faca e furo a mão dela. Uma facada na mão de uma pessoa normal pode causar a morte dela? Em tese, não. Em tese, uma facada na mão não causaria a morte de uma pessoa. Mas essa pessoa ela tem hemofilia, ela tem uma doença que o sangramento não estanca. Aí eu sei que ela tem essa doença, dou uma facadazinha na mão dela e ela vai sangrar até morrer. E aí? A doença sozinha pode produzir o resultado? Né? A doença teve que se unir à pequena facada na mão para poder causar a morte. Agora vocês estão entendendo que essa concausa doença, ela é pré-existente porque veio antes e ela é relativamente independente porque a doença sozinha, no lugar dela, não pode matar. A doença teve que se unir à conduta do agente, facada. Doença mais facada igual a morte. Então ela é relativamente independente e essa concausa doença veio antes. Eu que dei a facada vou responder por homicídio consumado. Homicídio consumado, certo? Acabou, fui eu que matei, ponto final. Tranquilo? Mas a gente tem ainda a concausa relativamente independente concomitante. É aquela concausa que por si só ela não consegue causar o resultado e ela veio igual à conduta do agente. Aí presta atenção, eu quero matar uma pessoa, começa a atirar nela e ela se esquivando dos tiros.
passa correndo na rua e um caminhão passa por cima dela. Vê para aí. Ele sozinho, ele ia correr doido pelo meio da rua e ser atropelado por um caminhão? Claro que não. Precisou eu atirar nele para forçar ele correr e ser atropelado pelo caminhão. Então a concausa se uniu à minha conduta de atirar, e essa concausa veio durante os tiros e causou resultado morte. Concausa relativamente independente, porque ela teve que se unir à minha conduta, e ela é concomitante porque ela veio no mesmo momento da minha conduta. Eu que atirei, respondo por homicídio tentado ou consumado? Consumado, negão. Consumado. Fui eu quem matei. Ele só atravessou a rua correndo porque eu forcei ele a atravessar, atirando nele. Então eu respondo pelo homicídio dele consumado. Matei e ponto final. Certo? Mas existem também as concausas relativamente independentes supervenientes, que são aquelas concausas que vêm depois da conduta do agente. E como danado é isso? Olha o exemplo, olha o exemplo. Eu tenho duas situações de concausas relativamente independentes supervenientes, que vêm depois. Olha aí no slide e presta atenção. Ó. As concausas relativamente independentes podem ser pré-existente, concomitante ou superveniente, ok? A superveniente, eu posso dizer que em determinadas situações, ela por si só produz o resultado, apesar de ser relativamente independente, mas ela por si só produz o resultado. E existem situações em que as concausas relativamente independentes, supervenientes, não têm condições de produzir o resultado por si só. Ela precisa se unir à conduta do agente necessariamente para produzir o resultado. Aí são duas situações diferentes. Então presta atenção que essa é a parte mais complexa das concausas relativamente independentes. Mas é tranquilo também. Ó. Vamos dar o exemplo da relativamente independente que veio depois e ela por si só tem condições de produzir o resultado. Atirei numa pessoa, essa pessoa teve que ser socorrida pelo SAMU. E no caminho a ambulância sofreu um acidente, capotou e matou todo mundo. Eu pergunto a você, o camarada só está na ambulância porque eu atirei, sim ou não? Sim. Então, a concausa acidente é relativamente independente, porque foi a minha conduta que fez com que aquele cara estivesse dentro da ambulância. Mas eu pergunto, em relação ao que causou a morte dele, foi o quê? O acidente. Um acidente sozinho, um carro quando bate, capota e estoura a cabeça do cara, tem poder sozinho, o acidente sozinho tem poder de matar uma pessoa? Ou mesmo assim tem que ter tiro? Unir os tiros ao acidente? Não, bicho, o acidente sozinho tem poder de matar a pessoa. Então, nesse caso específico, eu que atirei só vou responder por tentativa de homicídio. Apesar do cara estar dentro da ambulância, porque eu atirei nele, não foram meus tiros que mataram o cara, e sim o acidente. Então, quem causou o acidente que responda por homicídio consumado. Eu só vou responder por tentativa de homicídio, ok? Agora, vê, existe a concausa relativamente independente, que veio depois, que é chamada de superveniente, que ela não tem poder de causar o resultado sozinha. Qual é o exemplo que vem nas provas e nos livros? É a infecção hospitalar. Dei uns 10 tiros numa pessoa tentando matar ela, ela foi socorrida para o hospital. Quando chegou no hospital, fez a cirurgia, mas pegou uma infecção no buraco do tiro. Uma infecção tinha condições de matar uma pessoa se não fosse o buraco do tiro? Não tinha. Primeiro eu tive que atirar para fazer o furo do tiro na pele dele, no corpo dele, para depois a infecção entrar e matá-lo. Nesse caso, com causa relativamente independente, e ela sozinha não tinha poder de matar o cara. Teve que haver os tiros, a infecção entrou no tiro, e ambos foi quem mataram o cara. Eu respondo por homicídio consumado. Eu quem matei. Eu respondo por homicídio consumado. Ok? Então, vê.
Uma revisãozinha rápida aqui, ó. Nas concausas absolutamente independentes, o agente só responde pelo crime tentado. Seja ela pré-existente, concomitante ou superveniente, o agente só responde pelo crime tentado. Agora, nas concausas relativamente independentes, aí você memoriza assim, ó. Se ela é relativamente independente e veio antes, pré-existente, eu respondo por crime consumado. Se veio durante minha conduta, concomitante, eu também respondo pelo crime consumado. Agora, se ela veio depois, a concausa veio depois e ela é relativamente independente, aí depende. Se por si só ela causou o resultado, eu respondo por crime tentado, porque não fui eu que matei. Foi o acidente da ambulância, lembra? Mas se ela sozinha não tem poder, ela teve que se unir necessariamente à minha conduta, então eu respondo por crime consumado. Eu respondo pelo homicídio consumado, ok? Bom, pessoal, foi uma aula bem rápida, inclusive é uma aula teste. Peço desculpa a vocês, eu estou testando um equipamento que a gente comprou, estou testando um programa que a gente está usando também, por isso que eu estou meio nervoso, que eu estou operando tudo sozinho aqui. É uma aula teste, certo? Peço perdão a vocês e espero que tenham entendido a teoria do nexo de causalidade, porque é um assunto que cai muito em provas. Na sala de aula, né, no presencial, a gente vai fazer uma revisão sobre isso e vamos responder algumas questões para fixar, certo? E para quem não estuda comigo, eu tenho novidades para vocês. Ano que vem, janeiro ou fevereiro, nós vamos estar com o nosso curso online, certo? Vamos iniciar o nosso curso online. Equipe top de linha, professores altamente qualificados e você não vai ficar de fora. Muita gente aí de Alagoas, Ceará, Sergipe, Rio de Janeiro, Goiás, de todos os estados do Brasil. Distrito Federal, tem muita gente que me segue. Gente de todo o Nordeste, gente do Sul, do Sudeste, de todos os estados. Não se desesperem mais porque vocês não podem estudar aqui no presencial. Porque a partir do ano que vem teremos o curso online. Fica ligado, me segue lá no Instagram, prof.evertonmota. Fica acompanhando que eu publico tudo no Instagram, certo? O canal do YouTube, igual, prof.evertonmota. Me segue lá que a partir de agora a gente vai começar a movimentar esse negócio, certo? Aulas presenciais somente no estado de Pernambuco, por enquanto, na cidade de Caruaru, no Colégio Sagrado Coração, que fica no centro da cidade. Aulas online a partir do ano que vem, ok? Então eu quero desejar a vocês um bom estudo. Torço realmente que todos os meus alunos passem na Polícia Civil, na Militar, seja lá onde for, e alcancem o sonho de suas vidas, entenderam? E podem contar comigo para alcançar o sonho de vocês. Curso preparatório Professor Everton Mota. Seu sonho é o nosso objetivo. Valeu!